Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 18 de julho de 2025, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Entre a Terra e o Céu. Nós vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão. Eu vou pedir para o nosso irmão Augusto fazer a prece e logo depois a nossa querida Carla irá fazer a recapitulação do nosso último estudo. Então, antes de iniciar a nossa leitura e estudo, vamos fazer a nossa prece de gratidão, Augusto? Vamos. E assim, amado Mestre Jesus, é com um coração cheio de alegria que aqui estamos reunidos em Teu nome para refletir sobre esses ensinamentos que Tu nos traz. Ajuda-nos, Mestre, a internalizá-los e, acima de tudo, a vivenciá-los. Como é bom, Mestre, estar reunido em Teu nome, sentindo a Tua presença, nos auxiliando, nos intuindo, através da espiritualidade amiga, para guardarmos nos corações e na nossa consciência esses ensinamentos. Mas também ajuda-nos, Mestre, amigo Jesus, que, aparecendo as oportunidades, possamos nós vivenciá-los com muito amor, com muita alegria, lembrando que é através dessas atitudes que Tu nos traz, desses exemplos, desses ensinamentos, que cada vez mais estaremos próximos de Ti. Que a Tua paz nos envolva e que Tu fique conosco hoje e sempre, que assim seja. Então, vamos nós, né, Carlinha? Estamos aí na reencarnação, né, Carlinha? Isso, do Julinho. A reencarnação do Julinho. Quem vai ser a mãezinha dele agora? Zulmira, que foi a antiga madrasta, né? Amante, era amante dele. A antiga madrasta e a antiga amante. Voltando a duas encarnações anteriores. Nessa última, como Julinho, ela foi a madrasta e foi aquela pessoa que facilitou a desencarnação do Julinho, afogado. E na anterior foi a amante? Foi. Olha aí como a vida está entrelaçada, né? E como ele diz, as encarnações, elas são solidárias. Né? Muito legal. Então, estamos exatamente aonde? A maneira simples pela qual Clarencio, não é isso? Isso. No nosso último estudo, nós ficamos somente falando sobre os princípios organogênicos da encarnação e como ela se processa. Como é que o espírito troca de perispírito, né? Então, a tia explicou, esmiuçou bem no ticadinho, que se volta ao plano etéreo, o que não é necessário para essa encarnação, e depois ele vai refazendo. E aí nós estamos ainda nessa parte que ele está se conformando, né, tomando essa forma no útero da Zulmira. Então vamos nós. E como bela serenidade que ele assinala, o espírito continuou elucidando. Então vamos lá, voltando o narrador. A maneira simples pela qual Clarencio explorava problemas tão complexos induzia-nos a sublimados pensamentos quanto à magnitude das leis universais. Ali, diante de um caso comum de reencarnação, um caso comum, lembra que aqui é pelo Sistema Único de Reencarnação, né? Que difere do Livro Missionário da Luz, do caso do Segismundo. Mas ele também não está no Sistema Único, né? Ele está tendo todo um auxílio, uma preparação. Quando a gente diz o Sistema Único de Saúde, é porque ele não participou da programação, ele não elaborou, não viu o mapa do seu futuro corpo, ele não tem consciência nada. Sistema Único de Reencarnação, entendeu? Ele está ligado já à própria Zulmira, está no automático. Ali, diante de um caso comum de reencarnação, auxiliado apenas pelas nossas... Por isso que ele diz, olha, auxiliado apenas pelas nossas preces no culto à fraternidade, obtínhamos vastas elucidações sobre o plano geral da existência, entendeu? Então, não houve uma interferência espiritual, como no caso Segismundo. Uma participação dele. Uma participação dos espíritos também, de forma ostensiva, não houve. No caso Segismundo, teve que conversar, lembra? Teve que conversar com o pai, teve que conversar com a mãe, verificou o mapa para verificar como seria o corpo físico, aquela enfermidade no seu coração. Então, o caso Segismundo dele com o pai, com o pai, então houve um trabalho muito maior, né? Inspirado talvez na mesma faixa de reflexões que me preocupavam o espírito, Hilário inquiriu:
os princípios que analisamos funcionam em igualdade de circunstância para os animais? Então, o caso Julinho foi um caso automático, né? Por automatismo, vamos dizer assim. Como ele diz, não houve muito trabalho, foi o sistema único de reencarnação, a gente brinca. Aí ele perguntou se os animais também passam por esse mesmo processo, né? Os princípios que analisamos funcionam em igualdade de circunstância para os animais. E aí você pergunta, Julinho tem consciência que está reencarnando? O Julinho programou a família que vai estar? Não, totalmente no automatismo. E agora os animais? Vamos ver a resposta? Replicou o nosso orientador paciente. Como não? Todos nos achamos na grande marcha de crescimento para a imortalidade. Nas linhas infinitas do instinto, da inteligência, da razão e da sublimação. Você vê que ele coloca aí, Augusto, um processo de evolução. Olha, ele colocou nas linhas infinitas. Essa linha, uma linha infinita, porque nós tivemos começo e não há fim. E nós não teremos pronto. Aqui você chegou no ápice da sua inteligência, daqui você não evolui. Não, a nossa evolução ela também é infinita, porque nós nunca seremos Deus. Por isso que ele coloca uma linha infinita. Aí ele coloca instinto, que é o princípio, a inteligência, depois a razão e depois a sublimação. Né? Ele coloca essa linha, né? Nas linhas infinitas do instinto, da inteligência, da razão e da sublimação, permanecemos todos vinculados à lei do renascimento como inalienável condição de progresso. Atacamos experiências múltiplas e recapitulamo-las tantas vezes quantas se fizerem necessárias na grande jornada para Deus. Crisálidas de inteligência, nos setores mais obscuros da natureza, evolvem para o plano das inteligências fragmentárias, onde se localizam os animais de ordem superior que, por sua vez, se dirigem para o reino da consciência humana, tanto quanto os homens, pouco a pouco, se encaminham para as gloriosas esferas dos anjos. Para nós entendermos aqui o que ele chama de os animais de ordem superior, não é o cachorrinho e o gatinho, não são os seres domésticos. Para isso aqui a gente teria que ter lido Revista Espírita Júpiter, porque lá eles têm os animais já de ordem superior. Lembra? Os animais de Júpiter são eles que já fazem os trabalhos domésticos. Lembra disso? Daí a ideia da Grécia Antiga, daqueles animais, metade homem e metade animal, que é um pouco disso de Júpiter. Então está havendo um processo de transformação. Eles ainda não são um espírito dotado de razão, mas já são animais de ordem superior aos animais que nós conhecemos. Então tudo em a natureza está em evolução. Não dá um salto de um cachorrinho e vai habitar agora um ser humano, não. Existe aí um elo que nós, terrícola, grande parte aqui, não estudou, mesmo nós espíritas. Nem todos os espíritas estudam a Revista Espírita. E como que eu vou entender essa passagem aqui, se eu não estudei a Revista Espírita? E até porque ele faz bem a pausa, né? É. Ele fala assim, se localiza os animais que, por sua vez, se dirigem para o reino da consciência humana. Sim. Ainda vão ser humanos. Aí ele fala, tanto quanto os homens para os anjos. Sim. Deu essa pausa, tem um lápis entre esses Sim. animais e os homens. Exatamente. O instrutor, entretanto, voltou-se para o leito em que a mãe e o filho jaziam. Estava ali intimamente associados e sentenciou. Reencarnação já completa, né? Preocupemo-nos, porém, com o serviço da hora presente. Estudemos o caso sob nossa observação para que o nosso dever de solidariedade seja bem cumprido. Foco aqui, né? Não adianta falar dos animais, já estava viajando, bem típico de sala de aula, né? Por viagem, né? Volta aqui, o foco é esse, porque lembra que eles aprendem praticando. E é a melhor forma de aprender. O apontamento reajustou-nos. Hilário, que, tanto quanto eu, se mostrava interessado em aproveitar a lição, fixando o quadro sob nossos olhos, pediu uma explicação tão simples quanto possível acerca da comunhão fisiopsíquica de Zulmira e Júlio naquele instante, ao que Clarencio respondeu após refletir alguns momentos.
Imaginemos um pêssego amadurecido, lançado à cova escura a fim de renascer. Decomposto em sua estrutura, restituirá aos reservatórios da natureza todos os elementos da polpa e dos demais envoltórios que lhe revestem os princípios vitais, reduzindo-se no imo do solo ao embrião minúsculo que se transformará no espaço e no tempo em novo pessegueiro. Então ele pegou o pêssego, vamos pegar a manga. Todos nós conhecemos uma manga espetacular, né? Temos aqui a manga espada. Então, aqui o Julinho reencarnou, ele não tem mais corpo físico. Então, eu não posso me direcionar a casca e a polpa da manga como corpo físico. Mas eu vou olhar essa polpa e essa casca como perispírito. E vou olhar essa semente como espírito. Então, como ele diz, quando você enterra essa manga com casca, polpa e tudo, o que vai acontecer com ela? A própria terra, ela vai absorver a polpa. É verdade, Augusto? Ela vai absorver, ou seja, vai devolver para a terra. E ali vai ficar só o quê? A semente. É a semente que vai germinar. Então, foi isso que aconteceu. O corpo perispiritual, na condição dessa polpa, né, do nosso Julinho, voltou para o fluido universal. E é o espírito, que é a semente, é ele que vai germinar, é ele que vai desenvolver. E ali vai se formando agora um novo corpo perispiritual. Até porque é uma nova forma. Há uma troca. Ele volta, porque o corpo perispiritual também é matéria. Ele é semimaterial. Ou seja, com essa lição aqui, cai por terra que a memória fica no perispírito. A memória, ela está no espírito, mas porque ele vai perdendo a forma, lembra? Ele vai diminuindo, até se acoplar à célula. Toda a matéria que não serve é devolvida ao universo, ao fluido universal. Impressionante. Muito boa essa aula. Vamos lá. O ensinamento não podia ser mais lógico e mais preciso. Acrescentou Hilário, estudioso. Então, por isso, é que as crianças desencarnadas reclamam um período de tempo mais ou menos longo para demonstrarem crescimento mental, como ocorre na existência comum. Mas vamos lá, essa é a pergunta. Informou o ministro. Isso acontece com a maioria, uma vez que há exceções na regra. Em muitas circunstâncias, semelhante imposição não existe. Quando a mente já desenvolveu certas qualidades, aprimorando-se em mais altos degraus de sublimação espiritual, pode arrojar de si mesma os elementos indispensáveis à composição dos veículos de exteriorização de que necessite em planos que lhe sejam inferiores. Nesses casos, o espírito já domina plenamente as leis de aglutinação da matéria, no campo de luta que nos é conhecido, e por esse motivo governa o fenômeno da própria reencarnação sem subordinar-se a ele. Vamos lá, vamos ticar? Peguei até um lápis. Vamos primeiro entender a pergunta do Hilário. O ensinamento não podia ser mais lógico e mais preciso. Imaginemos um pêssego amadurecido, lançado à cova, que nós demos o exemplo da manga. Até aí tudo bem. Aí ele pergunta, Hilário, então, por isso é que as crianças desencarnadas, no caso Julinho, reclamam, ou seja, necessitam de período de tempo mais ou menos longo para demonstrarem crescimento mental, como ocorre na existência comum. Então, vamos pegar o Julinho no mundo espiritual. Ele adquiriu a consciência mental? Não. Ele permaneceu como criança? Sim. Beleza. Então, no mundo espiritual, é isso. Período de tempo mais ou menos longo para demonstrar crescimento mental, como ocorre na existência comum. Porque Julinho foi para o mundo espiritual e continuou como criança. Aí ele diz, isso acontece com a maioria, mas isso não é uma regra. Então, há casos de espíritos que desencarnam ainda na idade infantil, mas ao chegar no mundo espiritual, recobra a sua consciência adulta. Estamos juntos? Estamos. Em muitas circunstâncias, semelhante posição não existe de permanecer como criança no mundo espiritual, daí de utilizar crescimento mental.
Quando a mente já desenvolveu certas qualidades, ou seja, o espírito, aprimorando-se em mais altos degraus da sublimação espiritual, está evoluindo moralmente, pode arrojar de si mesmo os elementos indispensáveis à composição dos veículos de exteriorização, que é o perispírito. Ele pode retomar a sua forma, não é isso? De que necessite em planos que eles sejam inferiores. Então, a composição do veículo de exteriorização de que necessite em planos que eles sejam inferiores à sua condição. Aí ele diz aqui fica mais claro quando ele diz assim, ó, nesses casos, ou seja, em que o plano é inferior, o espírito já domina plenamente as leis de aglutinação da matéria, ou seja, ele vai recompor o seu corpo perispiritual no campo de luta que nos é conhecido, e por esse motivo ele governa o fenômeno da própria reencarnação sem subordinar-se a ela. Então a nossa Narumi aqui está trazendo, porque esse é um parágrafo que ficou tão complexo para a gente, que a gente estava aqui a comentar, que a reencarnação do Segismundo está menos complicada do que a do Julinho, né? Então, voltando aqui, ele diz assim, olha, vamos aqui acompanhar até o raciocínio da nossa querida Narumi. Quando a mente já desenvolveu certas qualidades, ou seja, ela trouxe o exemplo do próprio senador Públio, aprimorando-se em mais altos degraus de sublimação espiritual, pode arrojar-se de si mesmo os elementos indispensáveis à composição dos veículos de exteriorização de que necessite em planos que eles sejam inferiores, que aí é o processo de renovação do corpo, modificar o seu corpo perispiritual, né? Nesse caso, o espírito já domina plenamente as leis da aglutinação da matéria, porque a gente sabe que o corpo perispiritual é matéria, semimaterial, num campo de luta que nos é conhecido, que é a Terra, e por esse motivo governa o fenômeno da própria reencarnação sem subordinar-se à reencarnação, a ele. Porque o que acontece? Vamos pegar, o Julinho teve que subordinar-se, ele está totalmente subordinado. Vamos pegar o Segismundo, ele está subordinado, mas ele já acompanha, e ele entra naquele estado de inconsciência total no processo da desencarnação, da encarnação. O espírito ele vai entrando naquele estado de perturbação, confere? Já tem outros espíritos... E a Alcione, que ela era uma criança, mas ela era um doce. Um doce, a matéria já não exerceu nenhuma influência sobre ela. Não subordinou-se. Nossa, quanta informação, gente. Fitávamos o semblante calmo de Zulmira, que respirava serena e feliz. Considerou André Luiz. O problema de Júlio, no entanto, afigura-se-nos bastante doloroso. Ponderou Clarencio, imperturbável. Doloroso, mas educativo, quanto de milhares de criaturas cada dia na terra. Nosso companheiro, vencido e enfermo, em razão de compromissos adquiridos na carne encontrará caminho ao próprio reajuste. Indagou o meu companheiro reverente. E aí eu vou pedir para a Carlinha fazer aqui o companheiro. E a questão da hereditariedade? Júlio, perdendo o corpo sutil em que chorava atormentado, Que é o perispírito, né? ressurgirá na existência física sem a moléstia que o apoquentava por herdar fatalmente os caracteres biológicos dos pais? Essa pergunta ficou bem clara, né? Uma vez que o corpo perispiritual não está lá, que o perispiritual estava com deformidade, vamos dizer, na garganta. Tudo agora vai ser o que ele vai construir em relação aos pais, o que ele vai receber biologicamente. O orientador sorriu de maneira expressiva e asseverou. A hereditariedade, qual é aceita nos conhecimentos científicos do mundo, tem os seus limites. Filhos e pais, indubitavelmente, ainda mesmo quando se cataloguem distantes uns dos outros, sob o ponto de vista moral, guardam sempre afinidade magnética entre si. Desse modo, os progenitores fornecem determinados recursos ao espírito reencarnante. Mas esses recursos estão condicionados às necessidades da alma, que eles aproveita a cooperação. O que está dizendo com isso daí? Vamos supor, se eu tenho que nascer com síndrome de Down, eu tenho que nascer, faz parte do meu processo
talvez expiatório. Mas eu tenho que ter pai e mãe que tenham predisposição para isso. E eu vou utilizar essa predisposição física dos pais para eu nascer síndrome de Down. Por exemplo, os meus pais podem ter tido outros irmãos meus e não foram síndrome de Down, apesar deles terem a predisposição para aquilo, entendeu? Mas eu, reencarnante, precisando passar pela experiência como síndrome de Down, eu vou retirar essa predisposição física, orgânica que existe nos meus pais. Desse modo, os progenitores fornecem determinados recursos ao espírito reencarnante, mas esses recursos estão condicionados às necessidades da alma que lhes aproveita a cooperação, porque no fundo somos herdeiros de nós mesmos. Assimilamos as energias de nossos pais terrestres na medida de nossas qualidades boas ou más, mas o destino enobrecido ou torturado a que fazemos jus pelas nossas conquistas ou débitos que voltam à terra conosco, emergindo de nossas anteriores experiências. Esse finalzinho aqui é legal. Estudar a epigenética. Assim, nós já estamos hoje, e aí fala que nem tudo é da hereditariedade. Sim, sim. Né? E aí já tem do ambiente, do alimentação. Tá só aqui, Olha só. muito top. Então aqui ele fala: filhos e pais, indubitavelmente, ainda mesmo quando se cataloguem distantes uns dos outros sob o ponto de vista moral, guardam sempre afinidade magnética entre si. O pai pode ser super evoluído e os filhos encapetados, mas ainda assim ele diz que guarda sempre uma afinidade magnética entre si, o que me fez atrair esse ser tão diferente de mim. Desse modo, os progenitores fornecem determinados recursos ao espírito reencarnante, mas esses recursos estão condicionados às necessidades da alma que lhes aproveita a cooperação. Então, qual é a necessidade? Volta aqui, eu preciso nascer com 1,80, mas eu vou utilizar esse recurso tirando do papai. Não, eu preciso nascer apesar, eu preciso nascer com 1,58. Eu vou tirar, você está entendendo? Conforme a necessidade do espírito. Porque, no fundo, somos herdeiros de nós mesmos. Então, apesar da influência genética dos pais, isso vai estar de conformidade com a necessidade do espírito reencarnante. E a genética tem essas dúvidas, porque antes achava-se, como o Hilário pergunta, que a genética definia tudo, né? E aí já viu, por que tem pai e mãe para ter câncer e o filho não tem? Como é que pode? Aí pai e mãe que não tem e o filho tem. Então, assim, não é só a genética, tá aí o magnetismo também, somos herdeiros de nós mesmos. Por isso é que ele coloca, olha, assimilando as energias de nossos pais terrestres, na medida de nossas qualidades, boas ou más, para o destino enobrecido ou torturado, porque há reencarnações que são expiações extremamente dolorosas, né? A que fazemos jus, ou seja, eu programei, eu fiz por onde para ter uma reencarnação que é verdadeira, o que? Tortura. Pelas nossas conquistas ou débitos que voltam à terra conosco, tudo que eu fiz vai voltar comigo, emergindo de nossas anteriores experiências. Aí é a lei de causa e efeito. Observou Hilário com sensatez. Somos então levados a crer que Júlio transportará consigo a enfermidade que sofria em nosso plano, a maneira de alguém que, mudando-se de domicílio, não modifica o quadro orgânico. Está mudando de domicílio? Tá. Mas é que ele diz, o quadro continua o mesmo. Elucidou o ministro satisfeito. Isso mesmo. O problema é de natureza espiritual. Durante a gravidez de Zulmira, a mente de Júlio permanecerá associada à mente materna, influenciando, como é justo, a formação do embrião. Por isso que o perispírito não está, mas ele vai desenvolver porque está na mente. A necessidade. A consciência não está no perispírito, está na mente. E é de lá que ele vai moldar. Então, o que ele coloca aqui? A mente do espírito reencarnante, junto, unida à mente da mãe, é que vão formar o embrião.
Então, a mente do espírito reencarnante, do Julinho, traz na sua mente o quê? A patologia, a enfermidade, a doença. Isso está na mente dele, porque ele viveu isso, ele estava com dor. Tia, mas agora a gente está dando um salto quântico, né? Está dando um salto porque a gente está quântico. deixando de ser criança. A gente pensa que está tudo na nossa bolsa. A gente está carregando uma bolsa que está tudo lá dentro, mas não está na bolsa, está na gente. E perispírito é matéria, e a gente não é matéria. E se está tudo na gente, então está tudo no espírito. Todo o cosmos celular do novo organismo estará impregnado pelas forças do pensamento enfermiço de nosso irmão que regressa ao mundo. Assim sendo, Júlio renascerá com as deficiências de que ainda é portador, embora favorecido pelo material genético que recolherá dos pais, nos limites da lei de herança, para a constituição do novo envoltório. É muito mais logicamente. Depois de breve pausa, concluiu. Como vemos, na mente reside o comando. A consciência traça o destino, o corpo reflete a alma. Toda agregação de matéria obedece a impulsos do espírito. Nossos pensamentos fabricam as formas de que nos utilizamos na vida. Meus irmãos, isso aqui também foi uma surpresa, porque durante tanto tempo a gente estuda, e mesmo o livro dos espíritos falando, né, que troca de perispírito como se troca de roupa, e a gente tinha dificuldade de entender isso, porque eu também aprendi de forma errada, né? Então hoje, nessa aula de hoje que nós finalizamos, ficou muito claro que realmente o corpo perispiritual, que é a polpa da manga, ela volta para o universo. E ali se forma um novo corpo perispiritual. Por isso que ele diz, o livro dos espíritos, que é como se a gente trocasse de veste o corpo perispiritual. Porque, na verdade, o modelo organizador, ele está na mente e não no corpo perispiritual. É a mente do espírito. Ele traz na mente, no seu arquivo, que junto à mente da mãe é que irá formar um novo corpo. Que esse é que é eterno. Por isso que a gente não entendia lá naquela outra obra também, lá no... E por isso o suicídio, o suicida, né? Gregório, Libertação, quando tu dizia assim, não, mas ele sempre tem um perispírito, ele sempre precisa de um perispírito. E a gente ficava, não, mas aí uma hora perde. Nessa aula dos ovoides. Os ovoides ele destrói, né? Exatamente, ele ficou sem entender sobre o perispírito, né? Gente, calou-se o instrutor e todos nós. Odila tomou a palavra, comentando as suas esperanças para o futuro. Conversamos de novo animadamente e, logo após, uma prece do ministro encerrava para nós a deliciosa reunião. Adorei! Muito bom. É por isso, meus irmãos, que a gente fala, nós devemos estudar as obras de André Luiz. Uma vai complementando a outra, né? Uma vai complementando a outra. Meus irmãos, então assim conseguimos finalizar mais um capítulo, o capítulo 29, que foi a reencarnação do nosso Julinho, rico de informações, onde ficou bem claro que quem organiza o corpo físico é a alma, ou seja, a mente, né? Que vai estar interligada com a mente da mãe e que vai usar assim, os recursos orgânicos da mãe para formar o corpo perispiritual e o corpo físico que precisa para o seu processo de evolução. Muito obrigada, Senhor, foi muito bom. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Antes de orarmos em agradecimento,
vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Então, foi isso que aconteceu. O corpo perispiritual, na condição dessa polpa, né, do nosso Julinho, voltou para o fluido universal. E é o espírito, que é a semente, é ele que vai germinar, é ele que vai desenvolver. E ali vai se formando agora um novo corpo perispiritual. Até porque é uma nova forma. Há uma troca. Ele volta, porque o corpo perispiritual também é matéria. Ele é semimaterial. Ou seja, com essa lição aqui, cai por terra que a memória fica no perispírito. A memória, ela está no espírito, mas porque ele vai perdendo a forma, lembra? Ele vai diminuindo, até se acoplar à célula. Toda a matéria que não serve é devolvida ao universo, ao fluido universal. Realmente, o corpo perispiritual, que é a polpa da manga, ela volta para o universo. E ali se forma um novo corpo perispiritual. Por isso que ele diz, o Livro dos Espíritos, que é como se a gente trocasse de veste o corpo perispiritual. Porque, na verdade, o modelo organizador, ele está na mente e não no corpo perispiritual. É a mente do espírito. Ele traz na mente, no seu arquivo, que junto à mente da mãe é que irá formar um novo corpo. Onde ficou bem claro que quem organiza o corpo físico é a alma, ou seja, a mente, né? Que vai estar interligada com a mente da mãe e que vai usar assim, os recursos orgânicos da mãe para formar o corpo perispiritual e o corpo físico que precisa para o seu processo de evolução. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje, e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Vamos envolver a nossa irmã Carla para fazer nossa prece de gratidão. Amado Jesus, que alegria poder aprender, poder estudar, poder expandir nosso conhecimento. E agora temos uma informação que nos liga muito mais a Ti, sabendo que nossa essência, a nossa parte principal, imortal, infinita, guarda todas essas memórias, guarda todos esses aprendizados. Ajuda-nos, Senhor, sermos espíritos livres, espíritos luminosos, espíritos que caminham para Ti, para a perfeição. Que a nossa caminhada seja sempre guiada pela Tua luz, que já brilha há muito tempo e nos espera, que possamos saber e aprender a fazer brilhar desde já. Sabemos que temos compromissos, temos trabalho a desenvolver aqui, somos um planeta pequenininho, pessoas pequenininhas ainda, aprendendo ainda o que somos, conhecendo ainda a nossa essência, mas com a Tua ajuda, Mestre, com o Teu carinho, sabemos que chegaremos. Ajuda-nos a não desanimar diante de tantas coisas que nos parecem terríveis, mas sabendo que nosso planeta é pequeno, que somos ainda aprendizes e vamos sim chegar à luz, com a Tua ajuda, com a Mãe Santíssima e com os amigos espirituais. Que assim seja. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas.
Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.